Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje vamos mergulhar na primeira epístola de Pedro, mas com um olhar pentecostal. A carta começa logo com uma ideia forte. Os leitores são forasteiros eleitos. O que é que isto significa? Ser escolhido por Deus, mas sentir-se tipo um estranho no mundo. Ok, vamos tentar desembrulhar isto. Esta é uma carta, de esperança, de resiliência, atribuída a Pedro, escrita com a ajuda de Silvano, talvez, por isso o grego seja tão bom, e dirigida a cristãos na Ásia Menor, atual Turquia, que enfrentavam tempos difíceis, hostilidade mesmo. Exatamente. E é muito importante para a nossa conversa perceber que a nossa abordagem hoje é pentecostal, ou seja, valorizamos muito a experiência da fé, o sentir, a ação do Espírito Santo na vida do crente. A nossa missão aqui é extrair as ideias-chave desta carta que podem fortalecer a nossa identidade e perseverança, em tempos de prova, sempre sob esta ótica. Faz sentido. Então essa identidade nuclear, forasteiros e peregrinos, Pedro diz que a fé deles se tornou diferentes, quase como estrangeiros na sua própria terra, não é? Ele até menciona que eles já não participavam nas mesmas coisas que antes e isso criava atrito com os outros. Sim, esse é um ponto fundamental. E o que é fascinante aqui é que Pedro não encara isto como algo mal, tipo um azar. Pelo contrário, ser forasteiro é uma consequência da eleição divina. Ser diferente é uma marca de pertencer a Deus. E esta identidade está ligada a uma viva esperança, como ele diz, numa herança lá no céu que não se estraga e, claro, a uma ética diferente de santidade, de submissão como testemunho. Portanto, essa marginalização acaba por ser uma confirmação da eleição, percebe? Percebo. E essa eleição, essa salvação, tem uma base trinitária muito, muito densa no início da carta, certo? O versículo 1.2 parece quase um resumo teológico. É incrível, não é? É mesmo muito denso. E na leitura pentecostal, isto não é só um plano, é uma experiência que continua. Os crentes são eleitos segundo a presciência do Pai, o seu conhecimento e propósito, mas eleitos para alguma coisa, para a obediência a Cristo e para a aspersão do seu sangue. E esta aspersão, não é só perdão, faz lembrar a aliança no Sinai, a purificação dos sacerdotes. Marca-os como povo de Deus, limpos, consagrados para o servir. E tudo isto acontece através da santificação do Espírito. É a obra ativa, progressiva do Espírito que os separa para Deus e os capacita. A Trindade está toda envolvida, inseparavelmente, nesta salvação que se experimenta. Ok. Se o Espírito tem este papel tão ativo na santificação, como é que Pedro descreve a experiência da presença do Espírito, especialmente naquelas dificuldades todas que eles passavam? Pedro é muito gráfico nisso. Talvez o ponto mais forte seja em 4,14. Se são insultados por causa de Cristo, são felizes, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. A palavra repousa na Pauetai é muito forte. Faz lembrar a Shekinah, a glória visível de Deus no Antigo Testamento, tipo no tabernáculo. A perspectiva pentecostal não lê isto só como doutrina. É uma unção que se sente, uma experiência real, gloriosa, da presença de Deus precisamente no meio do sofrimento. E depois, em 4:10-11 ele fala dos dons, dos carisma. Diz que cada crente recebe um dom como manifestação da graça multifacetada de Deus. Graça variada. Dons para falar, dons para servir. Isto é a base para a crença na continuidade dos dons e no ministério de todos os crentes, não apenas alguns. Essa ligação entre o espírito e o sofrimento é de facto muito marcada. Pedro parece até normalizar o sofrimento, chama-lhe prova pelo fogo. Não é algo estranho. Sim, completamente. É normativo e serve para refinar a fé. É um contraste grande com algumas teologias hoje em dia que quase que fogem do sofrimento. Para Pedro, sofrer por fazer o bem é uma bênção. Alinha-nos com Cristo. A fé provada vale mais que ouro. E o que nos segura nessa prova é aquela viva esperança de que falaste? Que vem da ressurreição de Cristo e da tal herança no céu que não se perde. Precisamente. E essa esperança não é passiva. Ela exige algo. O imperativo da santidade. Sede santos porque eu sou santo. Não é uma sugestão. É um chamado a refletir o caráter de Deus em tudo. Mente, vontade, atitudes, relações. É uma obra conjunta. Deus capacita pelo Espírito, mas nós temos de responder em obediência. E como é que tudo isto, identidade, esperança, santidade, se vive em comunidade, na igreja? Pedro usa imagens muito fortes para a igreja em 2.9.
Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Sim, e o sacerdócio real é a chave aqui, na nossa perspectiva. Significa que todos os crentes têm acesso direto a Deus por Cristo. E mais, todos têm uma função ministerial: oferecer sacrifícios espirituais, a nossa vida, o louvor, as boas obras e proclamar as virtudes de Deus. Isto reforça muito a ideia do ministério de todos os crentes, capacitados pelos dons que vimos em 4.10.11. E mesmo aquelas partes sobre submissão às autoridades em casa, que às vezes são difíceis de digerir, podem ser vistas também como um testemunho, uma forma de mostrar uma ordem diferente. Sem dúvida. É um testemunho contracultural. Mostra uma liberdade interior diferente. Mas atenção, Pedro termina com um alerta muito sério. E isto levanta uma questão importante sobre a realidade espiritual que nos rodeia. Em 5.8, ele avisa que o diabo, o adversário, anda como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. A vida cristã tem batalha espiritual. A resposta não é o pânico. É sobriedade, vigilância, resistir firme na fé e saber que não estamos sozinhos. A comunidade é essencial aqui. Ok, então resumindo isto tudo, a primeira de Pedro, vista por esta lente pentecostal, é um chamado forte a abraçar a nossa identidade de forasteiros eleitos. Somos sustentados por uma esperança viva, real, e pelo poder do Espírito Santo, que se sente especialmente no sofrimento, e através dos dons para servirmos uns aos outros. Somos chamados a uma santidade prática, a viver como um sacerdócio real, onde todos ministram, e a estar atentos, vigilantes na batalha espiritual, sempre juntos, em comunidade. Exato. E talvez um pensamento final para quem nos ouve refletir. Se a nossa identidade principal é a de cidadãos do céu, forasteiros aqui na Terra a caminho de uma herança que não se estraga, como é que essa perspectiva pode reconfigurar radicalmente as nossas prioridades do dia-a-dia e a forma como lidamos com as pressões, as atrações, os conflitos deste mundo? Fica a pergunta.